Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos analisar o seguinte contexto em relação à nossa liturgia da palavra, sobre a trave no olho do seu irmão. E nós sabemos muito bem que a trave no olho do nosso irmão é relacionada às críticas que nós fazemos aos nossos irmãos em relação aos pecados que eles estão cometendo. E muitas vezes nós temos o hábito de fazer isso. Nós queremos apontar o erro ao nosso irmão e esquecemos que nós somos pecadores. E às vezes tão pecadores quanto os nossos irmãos. Exemplos é o que não nos faltam. São muitas situações nas quais nós passamos, convivemos, observamos e até mesmo experimentamos em relação aos julgamentos que as pessoas fazem conosco e com os nossos irmãos. E quando as pessoas fazem isso, nós muitas vezes, quando fazemos as nossas reflexões, nós notamos e percebemos muito bem a hipocrisia. A hipocrisia demonstra que aquela pessoa que critica o seu irmão, ele não vive aquilo que ele está cobrando do seu irmão. Às vezes pode até estar vivendo aquilo, mas comete pecado em outra área. Um exemplo que eu posso citar para você, às vezes um irmão critica a outra pessoa pela pessoa cometer adultério. Porém, quando você convive com essa pessoa, você sabe muito bem que essa pessoa às vezes tem o hábito de usufruir, desfrutar de coisas que não lhe pertencem. Um exemplo às vezes rouba, tira das pessoas aquilo que não pertence a ele. Então, há uma hipocrisia nas atitudes das pessoas em relação a situações como essas. E nós, cotidianamente, estamos sendo julgados, cobrados, punidos, às vezes até mesmo com palavras duras, pelas nossas ações e pelos nossos comportamentos. É claro que, geralmente, quando as pessoas nos apontam os dedos para nos mostrar os nossos erros, geralmente elas têm razão. Geralmente elas não estão erradas em nos cobrar aquilo que estamos fazendo errado. É claro que isso de certa forma é positivo, é bom, nós precisamos de ter esse feedback, que as pessoas nos mostrem para que nós possamos melhorar nos nossos caminhos e traçar caminhos rumo à nossa salvação. O problema é que as pessoas geralmente não nos direcionam os nossos erros para nos ajudar a trilhar os caminhos de Deus, mas sim para nos criticar, nos destruir e mostrar à sociedade que nós não somos aquilo que às vezes as pessoas julgam. Podemos citar muitos exemplos em relação a isso. Às vezes em relação a um relacionamento. Às vezes uma moça muito séria namora certinho com um rapaz e de repente ela aparece grávida. E aí nós geralmente chegamos e começamos a apontar o dedo para essa moça, dizendo a ela que ela foi irresponsável, não soube esperar o tempo certo, que foi uma decepção para a família, foi uma decepção para os amigos, e começamos a julgá-la, a puni-la e a criticá-la. O problema é que nós esquecemos que nós todos somos pecadores e a todo momento cometemos erros. É claro que muitos de nós não iremos querer admitir os erros que nós cometemos. Mas é claro que nos bastidores, você que está me assistindo, qualquer pessoa sabe muito bem que no seu coração, lá dentro, há algo que faz com que você queira desejar viver os pecados. E é aí que você comete o erro de julgar o seu irmão. Porque muitas vezes você não só deseja viver os pecados, como pratica os pecados. E pratica escondido. Situações nós conhecemos diversas delas. Entre elas, traições, que são coisas que as pessoas fazem escondidos. Consumo de material, às vezes pornográfico, que também as pessoas fazem escondidas. E entre tantas outras coisas, às vezes crimes contra animais, difamação contra as pessoas, ou seja, fazer fofoca e falar mal das pessoas pelas costas. Ou seja,
nós não podemos ficar julgando as pessoas exatamente pela razão na qual nós estamos sujeitos a cometer os mesmos pecados ou até mesmo pecados piores do que aqueles. Por isso, se você tem o hábito, às vezes, de passar por situações que você acaba apontando o dedo para o seu irmão, mostrando a trave no olho do seu irmão, não se esqueça que você também está sujeito aos pecados, que você é um pecador devido à herança do pecado original vindo de Adão e Eva, e por isso você não pode se achar melhor do que o seu irmão só porque ele cometeu um erro e cometeu um pecado. Faça uma reflexão, busque um exame de consciência todas as vezes que você se deparar com a situação na qual alguém está vivendo um pecado. Se é para mostrar a trave que está no olho do seu irmão, que seja para a conversão dele, que seja para ajudá-lo a encontrar os caminhos de Deus, mas jamais para apontar o dedo e destruir a vida do seu irmão, mas que seja para fortalecê-lo, para ajudá-lo, dar força a ele a continuar perseverando naquilo que Deus o convida a viver, que é alcançar o reino dos céus. Se formos analisar basicamente o contexto daquele que é cristão, ele é um homem pecador que está buscando dia após dia enfrentar os pecados, os desejos da carne e fortalecer aquilo que é o espírito, aquilo que há dentro de nós, que só é fortalecido com o amor de Deus. O amor de Deus está relacionado às práticas dos mandamentos de Deus. Faça isso, evite julgar as pessoas, não fique apontando o dedo para a trave que está no olho do seu irmão, e se tiver de fazer isso, que seja para ajudá-lo, para o crescimento dele. E não precisa fazer isso em público, fazer com que todos, mostrando às pessoas, às vezes humilhando aquele seu irmão, mas sim faça em segredo, chame-o no canto, converse, explique, mostre a ele que você é tão pecador quanto ele, mas que você quer o bem dele, que você deseja que ele encontre o caminho de Deus e viva a salvação. Mas se ele não quiser, pratique o mandamento mais importante na lei de Deus, que é o amor. O amor é dar ao outro o direito de ser ele mesmo. Dê ao seu irmão o direito, às vezes, de ser pecador. Se é o que ele quer, deixe-o trilhar os seus caminhos, mesmo que seja algo que vá partir seu coração. É o que acontece com Deus. Deus nos dá exatamente essa liberdade de irmos e virmos quando quisermos. Porém, o amor impõe condições. Isso não quer dizer que, se alguém escolheu trilhar os caminhos do pecado, que ele continuará contigo. É sinal que você não poderá continuar andando com essa pessoa, porque se o seu objetivo é alcançar o reino dos céus, não há como partilhar das mesmas coisas que essa pessoa vive. E o mesmo acontece com Deus. Não há como Deus partilhar de pecadores. E por isso, os pecadores escolhem servir o inimigo, e aqueles que escolhem servir a Deus é que caminharão com Deus. E tu, espero que escolha exatamente isso, caminhar com Deus. Que a nossa reflexão de hoje seja uma prática diária na sua vida. Não fique julgando o seu irmão. Apenas pratique o amor, dê ao seu irmão o direito de ser ele mesmo. Faça o possível para não fazer nenhum tipo de fofoca, conversa e criticar o seu irmão. Vamos ver agora os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria, que nos mandou: olá, boa noite, missionário. Que Deus abençoe sempre, que belas palavras de se ouvir. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que bela reflexão. Amém. Eu trabalho de promotor de vendas em um dos grandes atacadistas. Do que a gente vê é o desrespeito dos clientes com os outros. E o que temos que fazer é pedir oração para essas pessoas. No mais, que Deus abençoe todos os inscritos do canal e seus familiares. Amém. O José Antelmo está certíssimo. A gente, para quem convive, eu também tenho uma certa convivência com o público, às vezes dentro da área de
de comercial, e a gente percebe muito bem que as pessoas têm esse hábito de maltratar os funcionários de um certo estabelecimento, às vezes um supermercado, um açougue, uma mercearia, e o desrespeito do cliente contra o ser humano às vezes é extremo. E a gente também percebe às vezes do funcionário tratar também o cliente de certa forma com desrespeito. É claro que quando isso acontece, há sanções dentro da empresa que traz consigo punições contra o cliente. Porém, o contrário não acontece. A gente sabe muito bem que o cliente às vezes acha que tem razão estando errado. E a gente tem que compreender que mesmo existindo aquela frase que sempre diz o cliente sempre tem razão, essa frase não é correta quando se trata de todas as questões do mundo. O cliente sempre tem razão desde que respeite todas as regras e todas as políticas da empresa. Então, se ele está dentro de uma empresa que tem regras para serem respeitadas, ele tem que cumprir o papel envolvendo os direitos e os deveres dele como cidadão de respeitar o ser humano que está ali. E a gente às vezes vê cliente desrespeitando um funcionário que está simplesmente trabalhando, cumprindo o seu papel de progenitor da sua família, fazendo o possível às vezes para poder gerar seus recursos para pagar suas contas, e a gente percebe o desrespeito do cliente contra aquele trabalhador e aquele ser humano. Sabe as palavras de José Antelmo? Realmente a gente sabe muito bem disso. A gente sabe, você que trabalha nessa área, sabe o quanto é difícil. A Mafalda Santos nos mandou que a paz do Senhor esteja sempre conosco, que nos livre dos pecados. Amém. Que assim seja, Mafalda, que Deus nos livre de todos os pecados. A Márcia Souza nos mandou paz do Senhor esteja conosco e nos livra de todas as coisas. Amém. E temos que dar exemplos para as crianças e jovens, que será nosso futuro de amanhã. Realmente, o que a gente faz com os nossos filhos hoje, a gente vê reflexo disso de uma criança que nasce hoje. Se nascesse hoje em 2020, a gente passa a ver reflexo disso quando ela começa a ter 18 anos e conviver em sociedade. Então, até que chegue os 18 anos, nós já vamos estar quase em 2040. E é lá que nós vamos ver frutos da forma como nós criamos os nossos filhos de hoje. E a gente tem que fazer o possível para que, quando chegue em 2040, os valores cristãos ainda estejam engajados dentro da família, dentro do grupo familiar, que é os seus filhos, os filhos dos seus filhos e assim por diante. Todos têm que assumir e se engajar, absorverem esse conhecimento de Cristo para poderem persistir e perdurar o ensinamento da palavra de Deus. A Milena Aparecida nos mandou um amém. Amém, Milena Aparecida, um grande abraço. A Cláudia Barbosa nos mandou um bom dia. Muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Odete Sobral nos mandou bom dia, missionário Wagner. Irmãos do canal, a paz de Cristo esteja com todos nós. Oremos uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos nós. Gratidão pela reflexão. Amém. Como a Odete Sobral nos disse, vamos todos colocar cada necessidade pessoal. A gente sabe que todos têm suas necessidades pessoais. Então vamos colocar nas mãos de Deus a necessidade de cada pessoa que está assistindo o nosso vídeo hoje. Que Deus possa olhar pelas suas necessidades e fazer o possível para que as graças aconteçam, para que gere bons frutos no futuro. A Doreci Nascimento nos mandou: muito obrigado a Astéria Maria, José Antelmo, ao missionário e amigos, pela consideração que tens uns pelos outros. Muito obrigada por vocês serem tão especiais. Já estou bem, graças a Deus e suas orações. Feliz novo dia, missionário e amigos deste grupo de orações que oram uns pelos outros. Deus, nosso Pai, dai-nos saúde, paz, proteção e luz e sabedoria para nossas famílias, amigos, inimigos e os povos do mundo inteiro. Senhor Deus, caminho, verdade e vida. Amém.
A paz esteja contigo também, missionário Wagner. Muito obrigado, Doreci, pelo carinho. Você está certíssima com suas palavras, principalmente quando diz aqui que devemos orar pelos nossos inimigos. Porque é muito fácil a gente orar pelas pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, a gente quer o bem delas e a gente faz o possível para o bem acontecer na vida delas. Mas para aquelas pessoas que são os nossos inimigos, geralmente nós desejamos o mal. E nós, às vezes, desejamos que as coisas ruins aconteçam na vida delas. E às vezes colocamos até Deus no meio disso, porque pedimos a Deus, de certa forma, que castigue aquela pessoa. E nós temos que compreender, Deus não castiga ninguém. Deus é amor puro. Quem castiga o homem são suas ações. Se você assume uma ação de pecado para a sua vida, você irá colher frutos daquilo. Exemplos se você mantém relações, às vezes, com muitas mulheres, provavelmente, uma hora você vai engravidar uma moça. Então, é um risco muito grande de você, às vezes, ter um filho prematuramente. Ou adquirir uma doença. Às vezes você contrai uma doença gravíssima aí e é fruto daquilo que você plantou. Consequências daquilo que você está fazendo de errado. Então não é Deus castigando, é você colhendo fruto daquilo que você fez de errado. Um grande abraço, Doreci, que a paz esteja contigo, minha amiga. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário, que Deus te abençoe sempre. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que Deus abençoe sempre meu pedido de oração. Hoje é pela região do Pantanal, que os incêndios estão devastando e muito. Animais estão sofrendo com isso. Realmente a gente está percebendo pelos noticiários muitas mortes em relação aos animais por culpa do homem. O homem, às vezes a exploração é tão grande, ele acaba trazendo consequências gravíssimas ao meio ambiente, à fauna, por causa da ganância, às vezes até mesmo por simplesmente capricho, porque acha bonito colocar fogo e queimar tudo. A gente infelizmente conhece pessoas assim, que sentem prazer em ver as coisas sendo destruídas, mas também sabemos que muitos destroem exatamente pelo desejo de ter mais poder, ter mais dinheiro, alcançar mais benefícios. Mas foram belas e sábias as palavras do José Antelmo. Um grande abraço, meu amigo, e possamos colocar em oração toda aquela região ali da Amazônia também, que está toda incendiada. A gente sabe que teve muitas perdas lá em relação a animais, pessoas e a nossa fauna. Então, a fauna e flora, nós tivemos uma grande perda ali. E a gente sabe muito bem que o nosso planeta depende desse equilíbrio. Tem que ter uma quantidade razoável de árvores para que o nosso planeta possa respirar com qualidade. A Márcia Souza nos mandou: boa noite. Com esta noite de ser humano está chegando ao limite. Deus nos dá a oportunidade de mudar. Deus mandou essa pandemia para mudanças, mas percebo que poucas pessoas que percebeu e não melhorou em nada. Bem, eu acho. A verdade é, Márcia Souza, Deus não mandou a pandemia, Deus não mandou a doença, mas a doença é consequência das ações dos homens. Os homens, eles começam a fazer certas coisas na vida que são proibidas e acabam gerando esse tipo de doença. A gente não sabe certamente a origem dessa doença, mas a gente percebe muito bem que o resultado é pela desobediência do homem em relação a algumas atitudes que ele deveria tomar. Exemplos, a gente vê por aí as pessoas às vezes se alimentando de certas coisas que não deveriam ser consumidas. Às vezes comer morcegos, comer ratos e assim por diante. Não são coisas para a gente se alimentar. A gente sabe muito bem que o rato, ele carrega consigo uma doença na sua urina, que é a leptospirose. Perigosíssima essa doença, e que a gente sabe muito bem que traz consequências gravíssimas. E tem pessoas que consomem. E às vezes essas pessoas começam a consumir isso,
começam a espalhar para outras pessoas e acaba fortalecendo algum tipo de bactéria, algum tipo de vírus e traz consequências às vezes mundiais, como aconteceu. A gente não sabe de onde surgiu, não sabe a origem, mas com toda certeza é por ações que o homem teve contra aquilo que foi proibido. Então, você sabe o que é certo? Faça o certo. Se você começar a fazer coisas erradas, irá sofrer consequências disso. E às vezes pessoas inocentes irão colher das mesmas consequências. O exemplo que a gente tem aí é a AIDS. A gente não sabe de onde saiu, mas sabe que foi em função de relações proibidas. E essas relações acabaram gerando essa doença que tira a imunidade do ser humano. Ele não tem defesa alguma. Então até mesmo uma simples gripe poderia retirar a vida dele. Hoje, Deus, aí sim podemos dizer que Deus iluminou o coração de algumas pessoas para que elas pudessem encontrar caminhos, deu elas força e capacidade para estudarem, buscarem e encontrarem uma forma de amenizar essa doença. Ela não tem cura, mas hoje a gente encontra aí coquetéis que podem dar um tempo maior de vida às pessoas. Às vezes até viver normalmente em sociedade. Mas não é culpa de Deus. Deus não envia esse tipo de condições na vida do homem. Isso acabou, o véu se rasgou em relação a isso a partir da morte de Cristo. Então, Cristo morreu, Deus não atua mais jogando pragas, amaldiçoando e fazendo esse tipo de coisa. Hoje Deus deixa a manifestação do Espírito Santo através de Jesus Cristo realizar as obras na nossa vida. Não é mais como no tempo dos profetas que Deus atuava diretamente na vida do homem. Por isso que haviam pragas e haviam manifestações de coisas ruins. Mas hoje isso não acontece porque o véu se rasgou e hoje é só Cristo, o Espírito Santo e a presença de Deus dando a eles esse direcionamento para que eles possam conduzir a sociedade. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.